eu também não quero ser repetitiva, porque todo mundo aqui já está martelando sobre alguns pontos, algumas premissas. E a minha intenção é trazer para vocês um pouco da nossa experiência e da nossa dinâmica de mercado, tá? Você pode me dar? Bom, falando um pouco sobre esse DNA e a nossa expertise, eu gosto de enfatizar, eu não vou entrar em detalhes, mas assim, é uma empresa que já tem 42 mil pontos de vendas no país, é 100% nacional. A gente trabalha com soluções focadas na demanda do cliente e aí exclusivamente em plataformas de score mesmo. E o nosso DNA ele é composto de dados e aplicações, né? E o que significa isso basicamente? Eu vou entrar agora um pouco mais na ênfase dos dados, tá certo? E aí, como foi falado pelo próprio Danilo, um pouco pelo Rafael também, dados hoje ele tem uma entidade ou pública ou privada. E aí, quando a gente fala de informações públicas e ressaltando um pouco o modelo do Fabrício, hoje as informações elas estão realmente de maior fácil acesso e elas compõem variáveis que ajudam a montar um algoritmo e trazer e traduzir isso em pontuação num score, tá certo? Então, eu quero falar aqui um pouco sobre o web crawlers. Eu não sei se todo mundo é familiarizado com essa expressão, mas também é conhecido como bot ou spider, que nada mais são do que programas computacionais que têm o objetivo de fazer a varredura na internet e trazer informações relevantes e capturá-las para um banco de dados que você compila essas informações, indexa e faz a normatização para alguma análise futura, tá? É claro que isso está dentro de um limítrofe bem legal, ele é lícito, o web scraping ele é lícito, é uma ação lícita, uma prática lícita, só que ele entra nesse limítrofe legal entre onde eu vou usar, como eu vou usar, se isso vai virar uma informação excessiva, sensível, se está abusando do direito autoral ou não. Então, uma prática hoje de bureau de informação é usar desse subsídio para pontuar suas políticas negociais. Olhando um pouco sobre a ótica de aplicação, e aqui a gente fala em aplicação e não aplicativos, a ideia é trazer inteligência para cada negócio, tá? Então, a ProScore ela é especializada em customizar e parametrizar soluções, e aqui eu quero destacar duas, eu poderia falar uns 10 minutos só de cada solução que nós temos, mas a finalidade da aplicação é desintermediar a análise humana. Você consegue, através do sistema, gerar inteligência para uma tomada de decisão. E eu acho que no evento de hoje, nesse seminário, é importante mostrar duas óticas. Então, eu estou aqui para contemporizar um pouco a nossa discussão, tá? Hoje a gente tem a plataforma de score e aqui a gente fala sobre uma ótica do empresário e a sua interpretação. O que significa isso na prática? Um negócio, efetivamente, ele se baseia numa política comercial, né? O empresariado, ele sabe onde está o fim do bolso dele, qual é o tamanho e aonde ele está disponível de ir para um risco naquela tomada ou na concessão de crédito, ou até para angariar novos clientes no seu portfólio, na sua carteira, né? Então, assim, é muito, eu acho que restritivo falar de um score engessado, de modelos que se usa muito comumente no mercado, quando cada prática, cada segmento e atividade empresarial tem a sua particularidade, tem a sua peculiaridade. Então, a próprio exemplo da Lindico precisa entender um pouco dessa demanda do empresariado. Então, hoje a nossa plataforma ela é parametrizável em níveis e subníveis de informações. Então, você consegue colocar pesos e medidas que são características e relevantes para o negócio do empresário, no caso, do empreendedor, trazendo soluções às vezes sazonais ou eventualmente para campanhas pontuais. E aí na concessão de crédito, obviamente, vão intervir informações sobre negativação, tá? A ProScore também manipula essas informações, obviamente sendo uma empresa de proteção ao crédito, nós também temos acesso a essas informações e essas medidas elas entram nessa pontuação determinada pelo modelo do empresário. Esse DPC, a gente usa bastante essa expressão interna, é um dimensionador do poder de compra, tá? Porque nem sempre você saber se a pessoa estar limpa ou estar suja quer dizer muito dentro da sua política negocial, tá certo? Então, é importante ressaltar aqui que eu gosto de dar um exemplo clássico que, meu score tá bom, mas você tem o poder de compra de comprar uma Ferrari?
de repente não é, você não está naquele target. Então, entrando nesse nicho é que entram as discussões da peculiaridade e da parametrização. Porque uma ferramenta dessa que auxilia na tomada de decisão, ela está muito ligada ao entendimento do negócio realmente, tá? Mas agora eu vou mudar a ótica, né, do discurso e vou para o lado do consumidor e um pouco das suas objeções. Então, a gente também tem a plataforma chamada Meu Score. É um site gratuito que vocês podem acessar. O nosso slogan, inclusive, é a sua história a seu favor. Aqui a gente trabalha muito a questão da reputação financeira. Esse é um nome, uma expressão que nós inventamos, mas que muito se identifica com a grande massa das pessoas, tá? E aí vem muito em relação a algumas variáveis que nós usamos e adotamos. Essa plataforma ela tem como pilar, né, ser de fácil acesso, gerar credibilidade para o usuário, trazer benefícios efetivos, mostrar para ele que ele tem o controle das suas informações e trazer a sua conquista efetiva das suas metas. Porque score nada mais é do que uma interpretação pontual naquele momento, é uma fotografia sua de dados, né, qualitativos, cadastrais e creditícios. Então, não tem muita enfim, dificuldade nessa interpretação. O que é importante é ter um lugar onde o público consiga ir e se olhar no espelho, entender como o mercado está olhando para ele, como ele está refletindo na análise do mercado. E aí no painel anterior foi muito falado das massas, do comportamento, enfim, são modelos que são testados grandemente, né? E a todo momento nós também temos um laboratório de dados. A nossa plataforma, esses dois personagens que vocês estão vendo são o José e a Maria. Nós temos um algoritmo que mapeia aí, ou ranqueia, como colocar assim, os nomes mais populares do Brasil. Então, essa plataforma traz suporte à educação financeira, orientando para que eles, de forma engajada, gamificada, possam alcançar os seus objetivos e até entender por que ele não foi aceito lá na política daquele cartão de crédito ou naquela instituição financeira. Então, aí tem uma das telas para que vocês possam ver. A gente tem uma jornada do usuário muito simples. As releases, elas são continuamente aprimoradas, né? Os lançamentos de cada release tem muito o entendimento das dores do nosso público e mais do que a gente imagina, né? E eu adorei o convite do Rafael nesse evento, é que assim, pouco se fala sobre isso, mas inconscientemente as pessoas sabem qual é a regra do jogo, não sabem conscientemente. Mas todo mundo sabe como manusear o seu nome ou por que eventualmente ela tem uma dificuldade para conseguir um benefício A ou um benefício B, tá? Nós trabalhamos com 5 steps, tem muito a ver com o vídeo que o IDEC publicou, também com, obviamente, a numeração, a pontuação, mas são 5 steps de estrelas que dão orientações dentro da estatística da massa e como você pode agir para melhorar, né, a sua reputação financeira. Por favor, Vitor. E aí um pouquinho das nossas variáveis, né? Obviamente aqui a gente não trabalha com informações sensíveis e também excessivas, e a gente fala de adimplência, pontualidade de pagamentos, hábito de consumo, geolocalização, profissão, renda presumida, e tudo isso agrega valor nessa pontuação que nós demonstramos ao público. Como o próprio Fabrício falou, eu acredito muito que uma informação, uma variável única não faz verão, mas o conjunto delas traz uma solução muito pertinente e inteligente. E aí, como já foi falado, eu trouxe aqui alguns países que largamente usam os modelos de score já nas suas economias, e eu gosto de deixar a mensagem do seguinte: o score no Brasil, para ele realmente gerar credibilidade, ele vai precisar se consolidar através do uso e do endosso das pessoas. Então, esse esforço de trazer um fórum que pauta um pouco sobre o assunto, que traz informação ao público e que se adapte às necessidades da economia brasileira é muito relevante. Bom, isso é um pouquinho do que eu queria passar. Para a Score é uma empresa, eu fico disponível para dúvidas. Já nós somos comprometidos com a inovação desde 1998, quando entramos nessa linha, e espero ter contribuído um pouquinho
né, dentro desse painel.